Ele dera de bom grado, com satisfação exultante, como pagamento por um dia distante e uma placa no fim de uma estrada. Pago com seu esforço, sua força, sua mente, sua esperança. Destruído pelo capricho de alguns homens que haviam votado. Sabe-se lá por ideia de quem? Quem sabe por vontade de quem eles estavam no poder? Que motivos os impeliam? O que eles sabiam? Qual deles, sozinho, seria capaz de retirar um punhado de minério da terra? Destruído pelo capricho de homens que jamais vira, de homens que jamais viram aquele metal empilhado. Destruído, porque assim haviam resolvido. Com que direito? Readen sacudiu a cabeça. Há coisas sobre as quais não se deve pensar. Há no mal uma obscenidade que contamina o observador. Há um limite para aquilo que é próprio de se ver. Não se deve pensar nisso, nem investigar isso, nem tentar entender suas causas. Sentindo-se tranquilo e vazio, Readen disse a si mesmo que estaria bem no dia seguinte. Ele se perdoaria pela sua fraqueza de agora, que era como as lágrimas que se choram no enterro, legitimamente, e depois aprenderia a viver com uma chaga aberta, ou com uma fábrica mutilada. Levantou-se e andou até a janela. A siderúrgica parecia deserta e silenciosa. Viam-se algumas manchas pálidas de vermelho acima das negras chaminés, longas colunas de vapor, as diagonais cruzadas dos guindastes e das pontes. Sentia uma solidão desolada, algo que jamais sentirá antes. Pensou que inspirava esperança, alívio, coragem em quem vem Ives e no Sr. Ward. Mas quem inspiraria tais sentimentos nele? Ele também estava precisando disso, pelo menos agora. Quem dera contar a um amigo a quem ele permitisse vê-lo sofrer, sem fingimentos nem defesas, em quem ele pudesse se apoiar um momento, só para dizer, estou muito cansado, e nele encontrar o repouso de um instante. De todos os homens que conhecia, haveria algum que gostaria de ver ao seu lado agora. Ouviu a resposta em sua mente, imediata, espantosa, Francisco de Anconia. Seu riso nervoso de raiva o trouxe de volta à realidade. O absurdo daquele impulso fez recobrar a calma. Isso é que dá, pensou ele, se entregar à fraqueza. Ficou parado à janela, tentando não pensar em nada. Mas as palavras não lhe saíam da mente, minérios Readen. Carvão Readen. Siderúrgica Readen. Metal Readen. O que adiantava? Por que ele fizera tudo aquilo? Para que fazer o que quer que fosse no futuro? Seu primeiro dia nas minas. O dia em que contemplou, ao vento, as ruínas de uma siderúrgica. O dia em que, aqui, neste escritório, ao lado desta mesma janela, pensou em construir uma ponte capaz de suportar pesos extraordinários, com apenas algumas vigas metálicas, se combinasse uma treliça com um arco, com suporte diagonal, sendo as peças de cima curvadas para. Parou de repente. Naquele dia, ele não pensara em combinar uma treliça com um arco. Imediatamente se debruçou sobre a mesa, apoiando um dos joelhos no assento da cadeira, sem tempo para pensar em sentar-se, e começou a traçar linhas, curvas, triângulos, fazer cálculos por toda parte, nas cópias helográficas, no mata-borrão, nas cartas espalhadas sobre a mesa. E, uma hora depois, estava fazendo uma ligação interurbana, esperando que um telefone tocasse ao lado de uma cama dentro de um vagão num desvio de ferrovia, e estava dizendo, Dagny. Aquela nossa ponte, jogue no lixo todos os desenhos que já lhe mandei, por quê? O quê? Ah, aquela história. Para o inferno com isso. Que se danem os espolhadores e suas leis. Esqueça isso. Dagny, o que importa isso para nós? Escute, lembra-se daquele troço que você resolveu chamar de treliça Readen. Que você admirou tanto. Pois não vale nada. Tive a ideia de uma treliça melhor do que qualquer coisa já construída. Sua ponte vai aguentar 4 trens ao mesmo tempo, vai durar 300 anos e vai sair mais barata que um viadutozinho qualquer. Vou lhe mandar os desenhos daqui a 2 dias, mas eu quis lhe falar imediatamente. A gente pega um suporte diagonal e... O quê? Não ouvi. Você está resfriada. Por que já está me agradecendo? Espere até eu terminar a explicação. Capítulo 8. A linha de Galta. O trabalhador sorriu, olhando para Ed Villers do outro lado da mesa. Eu me sinto como um fugitivo, disse Villers. Você sabe por que eu não apareço aqui há meses, não é? Indicou, com um gesto, o refeitório ao seu redor. Agora eu sou o vice-presidente. Vice-presidente de operações. Pelo amor de Deus, não leve isso a sério. Aguentei enquanto pude, mas acabei tendo de dar uma escapulida, ainda que só uma vez. A primeira vez que vim comer aqui, depois da minha suposta promoção, todo mundo ficou olhando para mim, e não tive coragem de voltar. Bem, que olhem. Você não está de olho pregado em mim. Ainda bem que isso não faz nenhuma diferença para você. Não, não a vejo há 2 semanas. Mas falo com ela pelo telefone todo dia, às vezes 2 vezes por dia. É, sei como ela se sente. Está adorando. O que é isso que a gente ouve pelo telefone? Vibrações sonoras, não é? Pois bem, a voz dela parece feita de vibrações luminosas, você entende? Ela está adorando enfrentar aquela guerra sozinha e ganhar. Ah, está ganhando, sim. Sabe por que há um tempão você não lê nada nos jornais sobre a linha de Galta? Porque está indo muito bem. Só tem uma coisa. A ferrovia de metal Readen vai ser a mais incrível já construída. Mas de que adianta, se não existem locomotivas poderosas o suficiente para aproveitá-la? Veja só essas Marias Fumaças que estão rodando por aí, mal conseguem se arrastar nesses trilhos de bonde que há. Mas ainda há esperança. A fábrica de locomotivas União abriu falência. Foi uma sorte para nós, porque foi comprada por Dwight Sanders. É um jovem engenheiro brilhante, dono da única fábrica de aviões que presta neste país. Ele teve de vender a fábrica de aviões para o irmão para poder assumir a União. Por causa da lei da igualdade de oportunidades. Claro, é uma armação entre irmãos, só isso, mas o que ele podia fazer? O importante é que a União vai começar a fazer locomotivas a diesel. Dwight Sanders vai fazer as coisas andarem para frente. É, ela está contando com ele. Por que você perguntou isso? Claro, ele é importantíssimo para nós agora. Acabamos de assinar um contrato com ele, encomendando as 10 primeiras locomotivas a diesel que ele vai construir. Quando liguei para ela para dizer que o contrato tinha sido assinado, ela riu e disse, está vendo? Não há motivo para ter medo. Ela disse isso porque sabe não que eu tenha dito alguma coisa a ela, mas ela sabe, que estou com medo. Estou, sim. Não sei. Se eu soubesse de que, e pudesse fazer alguma coisa, eu não estaria com medo. Mas me diga uma coisa, no fundo você não me despreza por eu ser vice-presidente. Mas você não vê que é uma farsa. Honra. Que honra? Eu nem sei o que sou na verdade, um palhaço, um fantasma, um substituto, um testa de ferro. Quando estou na sala dela, sentado na cadeira dela, me sinto pior ainda, como um assassino. É, eu sei que eu sou o testa de ferro dela, o que é uma honra, mas me sinto como se, de algum modo que não entendo bem, eu fosse testa de ferro de Dintagata. Por que ela precisa de um testa de ferro? Por que ela precisa se esconder? Por que a expulsaram do prédio?
Você sabia que ela teve de se mudar para uma saleta miserável naquela travessa nos fundos, em frente à entrada de serviço do prédio. Você devia ir lá para ver como é o escritório da ferrovia John Galt. Mas todo mundo sabe que ela continua mandando na Taggart Transcontinental. Por que ela tem de esconder o trabalho magnífico que está fazendo? Por que ela não é reconhecida? Por que tiram dela o mérito de seu trabalho e o atribuem a mim? Por que eles estão fazendo tudo o que podem para atrapalhá-la, se é ela quem os está salvando da destruição? Por que eles a torturam se é ela quem está salvando as suas vidas? O que há com você? Por que está me olhando assim? Acho que você entende. Tem alguma coisa nisso que eu não consigo definir, e é alguma coisa má. É por isso que tenho medo. Acho que não se pode fazer isso impunemente. Sabe, é estranho, mas acho que eles também pensam como eu, Jim e o restante do pessoal dele. Há uma atmosfera de culpa, escusa, em todo o prédio. E sem vida. A Taggart Transcontinental é agora como um homem que perdeu a alma, que vendeu a alma. Não, ela não liga. Da última vez que esteve em Nova York, ela chegou sem avisar eu estava na minha sala, quer dizer, na sala dela, e de repente ela entrou porta dentro, dizendo, Sr. Villers, estou procurando emprego como vigia de estação, o senhor me dá uma oportunidade. Deu vontade de xingar todos eles, mas tive de rir. Gostei tanto de vê-la, e de vê-la tão feliz, rindo. Ela estava vindo direto do aeroporto, de calças compridas e jaqueta de aviador. Estava muito bonita, corada, queimada de sol, como se estivesse chegando das férias. Não deixou que eu me levantasse da cadeira dela, sentou-se na mesa e falou sobre a nova ponte da linha John Galt. Não perguntei por que ela escolheu esse nome. Não sei o que pode significar para ela. Uma espécie de desafio, imagino. Não sei a quem ela está desafiando. Não importa, não quer dizer nada, John Galt não existe, mas eu preferia que ela tivesse escolhido outro nome. Eu não gosto. Você gosta. Gosta mesmo. Pois não parece, do jeito que fala. As janelas do escritório da John Galt davam para um beco escuro. Quando olhava por elas, Dagny não via o céu, e sim a parede de um edifício enorme. Era o arranha-céu da Taggart Transcontinental. A sede da firma de Dagny consistia em 2 salas no térreo de um edifício semi-abandonado. A estrutura estava de pé, mas os andares de cima estavam condenados, por não oferecerem condições de segurança. Os poucos ocupantes do prédio eram pessoas quase falidas, que viviam, como o próprio prédio, da inércia de um passado que não mais existia. Dagny gostava daquelas salas porque eram baratas. Nelas não havia nada de supérfluo, nem pessoas nem móveis. A mobília foi adquirida em lojas de móveis usados. As pessoas eram as melhores que ela pudera encontrar. Em suas raras visitas a Nova York, Dagny não tinha tempo de olhar para a sala em que trabalhava. Só dava para perceber que o local atual servia ao seu objetivo. Por algum motivo que não compreendia, naquela noite ela fez uma pausa para olhar a chuva que escorria pela vidraça, pela parede do edifício em frente. Já passava da meia-noite. Sua pequena equipe já havia ido embora. Dagny tinha que estar no aeroporto às 3 da manhã, para pegar seu avião e voltar para o Colorado. Não tinha muito mais o que fazer, só alguns relatórios de Ed para ler. Sem a tensão da pressa a estimulá-la, Dagny parou. Não conseguia continuar. Os relatórios pareciam exigir dela um esforço acima de sua capacidade. Era tarde demais para ir para casa dormir, e cedo demais para ir para o aeroporto. Ela pensou, você está cansada. E ficou a contemplar seu próprio estado de espírito com um distanciamento severo e sarcástico, sabendo que ele passaria. Viera a Nova York inesperadamente, de repente. Correrá para o avião 20 minutos depois de ouvir uma breve notícia no rádio. Dwight Sanders, sem dar nenhuma explicação, havia se aposentado. Dagny fora às pressas para Nova York na esperança de encontrá-lo e fazê-lo mudar de ideia. Mas, enquanto atravessava o continente em seu avião, ela sentia que não conseguiria encontrar nenhum sinal dele. A chuva de primavera parecia imóvel lá fora, como uma névoa fina. Dagny ficou olhando para a entrada dos fundos do terminal da Taggart. Lá dentro havia lâmpadas nuas nos bocais, entre as vigas de ferro do teto, e algumas pilhas de bagagem no chão gasto de concreto. Aquele lugar parecia abandonado e morto. Dagny olhou para uma rachadura na parede de seu escritório. Não ouvia nenhum som. Sabia que estava sozinha num edifício em ruínas. Tinha a impressão de que estava sozinha na cidade. Sentia uma emoção que vinha reprimindo há anos, uma solidão que ia muito além daquele momento, além do silêncio daquela sala, do vazio úmido da rua, a solidão de um deserto sem cor, onde nada valia a pena ser conquistado, a solidão de sua infância. Levantou-se e foi até a janela. Encostando o rosto na vidraça, podia ver todo o prédio da Taggart. Seus contornos convergiam abruptamente para o pináculo distante, no céu. Olhou para a janela escura da sala que fora sua. Sentia-se exilada, proscrita para sempre, como se houvesse muito mais a separá-la daquele prédio do que uma vidraça, uma cortina de chuva e o passar de alguns meses. Dagny estava parada numa sala cujas paredes estavam descascando, com o rosto encostado na vidraça, olhando para tudo que amava e que lhe era tão inatingível. Não compreendia a natureza da solidão que sentia. As únicas palavras que lhe ocorriam eram, não era